Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Lê Gabino e eu tô aqui todas as quartas-feiras ao meio-dia, sempre trazendo um conteúdo maravilhoso de macramê. Eu queria hoje te trazer um vídeo diferente, um vídeo onde a gente pode pensar um pouco sobre as possibilidades do macramê nas nossas vidas. Será que vocês já pensaram que o macramê pode ser uma excelente fonte de renda? Se vocês não pensaram nisso ainda, se vocês estão fazendo macramê por hobby, se vocês estão fazendo macramê por terapia, porque acha gostoso, porque é tudo isso que eu tô falando, mas eu queria fazer uma reflexão com vocês a partir de uma coisa que eu já vivi na minha vida, porque eu comecei a fazer macramê também por hobby, por terapia, porque era a época da pandemia, eu tava dentro de casa, né? E assim, eu sempre gostei de artes manuais e mais assim, na área de pintura. Eu nunca pensei que o macramê pudesse ser uma possibilidade na minha vida, até porque, como muitos de vocês, nem conheciam o que era macramê. Há pouco tempo eu nem sabia o que era macramê. Já tinha ouvido falar, mas eu pensava que era alguma coisa muito difícil, por causa do nome, né? Macramê. Tem gente que pensa que é de comer. Mas o macramê entrou na minha vida e tomou conta de tudo, e tomou conta... foi devastando, mas ele foi conquistando aos poucos, porque, como eu falei, a princípio o macramê era um hobby, era uma terapia, era uma forma de eu colocar as minhas plantas penduradas aqui em casa. Quem me segue nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, sabe que meu apartamento é coberto de plantas e eu tenho plantas no chão por todo canto, e foi uma forma que eu encontrei também de pendurar as minhas plantinhas pendentes. Mas depois de um tempo eu fui vendo as possibilidades do macramê, porque o macramê também pode ser e é uma excelente fonte de renda. Mas a princípio eu não levava muito a sério, acredito como muitas de vocês, eu não achava que o macramê pudesse ser uma fonte de renda. Podia ser um bico que a gente ganhasse um trocadinho para fazer uma unha, um cabelo, alguma coisa assim. Mas só na pandemia mesmo, quando eu fiquei dentro de casa e eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, é que eu realmente arregacei as mangas e comecei a colocar os meus macramês para jogo. Mas colocar macramê para jogo, na verdade, foi colocar os meus macramês nas redes sociais. Algo que eu tinha muita vergonha, inclusive vergonha de falar. Olha, eu aqui falando com vocês, um canal no YouTube, mas eu tinha vergonha, gente. Eu tinha vergonha de fazer stories. Acredito que, como muitas de vocês, também sentem essa vergonha assim que o celular liga, né? Dava aquela travada e eu ficava falando baixo e tal. Mas como tudo na vida, gente, existem coisas que empurram a gente pra frente e fazem a gente destravar, e eu acho que são duas coisas. A primeira coisa, necessidade. A necessidade faz com que a gente enfrente os nossos obstáculos, os nossos medos, e faça com que a gente vá à frente e vá fazer, conquistando as coisas que a gente quer. E a segunda coisa é o treino. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo que você se propõe a fazer. Como tudo na vida, gente, se você não sabe cozinhar, você só vai ficar boa na cozinha se você for todo dia lá para a cozinha ficar cozinhando, testando, treinando. Se você não sabe dirigir um carro, você vai lá todo dia, treina, e aí um dia você consegue tirar a carta e consegue dirigir. Como tudo na vida, até aqui nas redes sociais, no YouTube, gravar vídeos, a gente tem que fazer. A gente aprende fazendo. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce, ligou a câmera e fica natural. É impossível, gente. Mas como eu falo, gente, tudo tem um jeito. E o macramê veio na minha vida justamente para dizer, tu não fica só nessa daí de ficar em casa, sem fazer nada, principalmente nessa época da pandemia, né? Vai fazer alguma coisa, mulher. Ó os boletos chegando, passando por baixo da porta, né? Passando por baixo da porta. E aí foi quando eu resolvi fazer o macramê para vender, porque até então eu fazia para mim, não era muito dar presente não, porque, né, o material é caro, não dava. Tem gente que diz, eu dou muito presente, eu não dava não, porque o material
Pra mim, na época, era muito difícil e era caro. E era época de pandemia também, a gente não podia ficar dando presente pro povo. Mas eu comecei a fazer pra vender por necessidade mesmo. Coloquei no meu Instagram pessoal mesmo, eu não abri conta, não fiz nada demais. Vou abrir uma conta pra vender macramê. Porque aí as pessoas que me conhecem no meu Instagram não vão ver, né? A gente às vezes pensa isso aqui, ó, faz tudo, tudo vem da nossa cabeça, tem a ver com aquele medo, com aquele julgamento, o medo do julgamento dos outros, né? E por isso que a gente fica com aquele receio, né, de colocar na nossa página. Mas não, eu fiz lá no meu Instagram, porque eu acredito o seguinte, gente, já que você tem que fazer, mulher, enfrenta. Se você tiver que fazer alguma coisa, enfrenta. E as pessoas vão falar sim, gente. Mas falam, depois se acostumam. Sabe, eu sempre falo nas minhas lives que as pessoas, quando veem você lá nas redes sociais, elas vão falar, elas vão dizer, fulana virou blogueira. Tu viu, Beltrana, todo dia tá lá fazendo stories. Vai falar. Mas depois de um tempo acostuma e para de falar, gente. Então, comecei fazendo dessa forma. E aí, gente, que veio a mágica. Os clientes começaram a chegar aos poucos, um pingadinho aqui, um pingadinho ali, como eram os meus stories, as minhas postagens. Eu era uma pessoa tímida, gente, não parece, né? Mas eu era muito tímida, ainda sou tímida, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com essa timidez, com essa... Como é que a gente fala, né? Como é que eu vou falar na frente de um celular com naturalidade? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com as câmeras, com vídeo, com luz, com o microfone, com o tripé, e fui fazendo o meu conteúdo. E hoje já tô aqui há quase 2 anos fazendo conteúdo para vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo na vida é treinamento. Tudo na vida a gente vai treinando. E depois que eu comecei a entender que só poderia vender de verdade quando eu colocasse nas minhas redes sociais os meus trabalhos, foi que eu entendi que eu teria que ter um método, uma organização para poder fazer isso. Porque até então eu pensava assim, toda vez que eu fizer um trabalho, que alguém me encomendar, eu tiro uma foto e coloco lá. E não é assim que funciona, gente. Eu tive que aprender a fazer várias coisas, inclusive me organizar para todo dia eu postar um trabalho diferente nas minhas redes sociais. E sabe o que aconteceu? Uma mágica acontece. Sempre acontece uma mágica. Todo dia que você traz um trabalho diferente, várias pessoas vão chegando para ver. Sabe como é? Quando você tá lá na rua, eu penso assim, aquelas pessoas que trabalham no meio da rua, com aquela apresentação de rua, né? Meninas, é desse jeito. Você vai fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que ninguém tá acostumado, e aí outras pessoas vão chegando, e daqui a pouco, gente, tem uma multidão te acompanhando, te seguindo, e só esperando você trazer o seu próximo trabalho, só esperando você postar o seu próximo trabalho, ou fazer os seus próximos stories, ou dar o bom dia todos os dias, ou boa tarde, ou boa noite, o que seja. E aí, eu entendi que eu teria que ter frequência. Frequência é uma coisa essencial para você que quer vender seus trabalhos nas redes sociais. Outra lição que eu aprendi, frequência. E todos os dias eu me esforçava para trazer um conteúdo novo. Mesmo que fosse para mostrar a minha área de trabalho, a minha bagunça do dia a dia, eu tendo que limpar os fios cortados no final do dia. Eu tinha que aparecer e mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo. Depois, eu entendi que para eu vender, eu precisaria conversar mais com a minha audiência, mas não qualquer conversa. Eu precisaria ensinar alguma coisa, mas não ensinar a fazer macramê, mas ensinar como usar. Como é que eu coloco minha planta dentro do meu suporte de plantas? Como é que eu penduro o meu suporte de plantas no teto de gesso? Como é que eu rego a minha planta sem estragar o meu macramê? Todas essas coisas a gente tem obrigação, como uma pessoa que vende, de ensinar as pessoas que estão comprando. Então era isso que eu fazia também no meu dia a dia nas minhas redes sociais. Mostrar para as pessoas que sim, eu posso ter plantas no meu apartamento, eu posso pendurar os meus macramês no meu teto de gesso que não vai cair, e eu posso regar minhas plantinhas mesmo
com elas dentro de um macramê. Então a gente vai ensinando as pessoas como é que faz, ou como é que eu limpo o meu painel de macramê, como é que eu faço a manutenção de uma almofada. Tudo isso você, como macrameira, como uma pessoa que faz esse tipo de arte, tem que ensinar para o seu público. É mais uma ideia de conteúdo. E por fim, eu aprendi que é necessário eu estar sempre ligado nas minhas redes sociais para ver o que é que as pessoas estão perguntando, dando feedback, conversando, porque às vezes a pessoa entra para perguntar o preço e pode desenvolver uma conversa. E foi a partir daí que eu entendi que eu precisava ensinar essas coisas para as meninas, porque minhas vendas eram muito boas. E eu vejo hoje pessoas que fazem macramê que vendem uma peça ou outra e não conseguem desenvolver porque não tem método, porque não tem uma estabilidade, não tem uma organização para colocar os seus macramês para vender. E a gente precisa de método e organização. E outra coisa que a gente precisa: mentalidade. Eu preciso ter uma mentalidade de empreendedora, porque na hora que eu entendo que o meu macramê pode ser o meu negócio, minha fonte de renda, eu vou trabalhar como uma empreendedora para fazer o meu negócio crescer. E foi assim que eu fiz e depois desenvolvi o método Macramê da Lê, que hoje eu ensino para as minhas centenas de alunas que eu chamo carinhosamente de borboletas. Meninas, eu queria ver com vocês se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Vocês vão me falar aqui se vocês querem mais conteúdos relacionados à venda e empreendedorismo na área do macramê. E se vocês gostaram, vocês me comentam aqui embaixo, me dizem se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui. Eu vou intercalar com os tutoriais, porque eu acho importante que vocês também tenham acesso a tutoriais. Mas lembrem-se, não adianta tutoriais, todo mundo faz, mas vocês têm que ter uma organização para vender as suas peças, e é isso que eu tô aqui para ajudar vocês também. Vender as peças de vocês de macramê, vender todo dia, porque é possível sim. Eu sou prova disso, eu testei, eu errei, eu acertei, eu ajustei, e por isso que eu tô aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like. Comenta com quem está querendo começar a empreender na área do macramê ou na área de artesanato. Manda lá, compartilha, né? Com quem está querendo empreender nessa área do artesanato, especificamente no macramê, mas pode ser nas áreas de crochê, biscuit, mandala. Tem uma série de nichos que as pessoas podem empreender. Eu queria também pedir para vocês me seguirem nas minhas outras redes sociais, porque o meu YouTube é um canal que eu tenho onde eu publico vídeos todas as quartas-feiras ao meio-dia. Mas eu ainda tenho o meu Instagram, onde eu tô lá toda hora mostrando o meu dia a dia. E o meu Facebook também, mesma coisa, mostrando os meus trabalhos, as minhas conquistas, tudo eu tô mostrando por lá, tá bom? Então me sigam nas redes sociais e eu espero vocês todas as quartas-feiras aqui, ao meio-dia. Um beijo, fique com Deus!